O que acontece quando alguém que vive de números, de cálculos, de repente se depara com aquelas coisas da vida que a gente simplesmente não consegue medir? Bom, nesta análise, a gente vai mergulhar na jornada de um empreendedor que teve que repensar tudo o que ele achava que sabia sobre dinheiro, sucesso e riqueza. E esse cara é o Thiago Nigro. Para ele, o sucesso era basicamente um quebra-cabeça, sabe? Tudo tinha que se encaixar numa equação bem fria, bem lógica. Cada passo, cada decisão era só mais um número na planilha. Só que a vida não cabe numa planilha, né? O que acontece quando o destino chega e joga umas variáveis ali no meio que desafiam qualquer cálculo? É exatamente aí que essa história fica interessante de verdade. Então, para entender essa nova visão, essa jornada começa com uma ideia bem interessante: a tríade da riqueza. A ideia aqui é que a prosperidade de verdade não vem só dos números, ela se apoia em 3 pilares. O primeiro pilar é o destino. São aquelas chances que aparecem do nada, sabe? Oportunidades que a vida joga no nosso colo. Mas não adianta nada o destino te dar a chance se você não tiver a mentalidade certa para enxergar aquilo. E, depois de enxergar, tem que ter a capacidade para pegar aquilo e multiplicar. Uma coisa depende da outra. Tá, mas como é que isso funciona na prática? Vamos ver de perto os momentos em que o destino bateu na porta do Nigro e virou o mundo dele e os negócios dele de cabeça para baixo. Pensa só na cena, um casamento numa cidadezinha em Portugal. Negro mal conhecia alguém por lá, e é nesse cenário que parece totalmente aleatório que uma simples mensagem no Instagram dá início a uma amizade que mudaria tudo, conectando ele ao seu futuro mentor, o Thiago Brunetti. E esse encontro foi, sem dúvida, um ponto de virada. Abriu a cabeça dele para um universo de ideias sobre espiritualidade, sobre propósito, coisas que iam muito, mas muito além do mundo das finanças. Aí tem outra história. Mais pra frente, a sorte parecia não estar do lado dele. Ele estava esperando para entrevistar um herói pessoal, o Chris Gardner, sabe aquele do filme A Procura da Felicidade? E ele era o último da fila, atrás de todos os gigantes da mídia. Mas aqui tá o pulo do gato. O Nigro não estava ali só esperando. Ele chegou cedo, estava 100% preparado. E isso mostrou a mentalidade de quem está pronto para agarrar a oportunidade. O Chris Gardner viu isso e chamou ele para ser o primeiro. Que baita lição, né? Estar sempre preparado. Mas é claro que nem tudo são flores. O sucesso traz junto umas armadilhas bem perigosas, que podem bagunçar totalmente a nossa percepção da vida e até de nós mesmos. E uma dessas armadilhas é um conceito que ele chama de haters do dinheiro. Sabe aquela galera que, em vez de tentar aprender com quem deu certo, prefere criticar, atacar? Então, essa atitude, no fundo, diz muito mais sobre a frustração e as limitações de quem critica do que da pessoa que alcançou o sucesso. É como se fosse uma encruzilhada, sabe? De um lado, a pessoa pode amaldiçoar o sucesso que ela inveja e, com isso, ela só se afasta mais dele. Do outro lado, ela pode abençoar aquele sucesso e tentar entender o caminho. E é aí que a porta se abre para o aprendizado. E aqui, talvez, esteja a armadilha mais sutil de todas. O dinheiro pode imitar os verdadeiros presentes da vida, como paz, segurança, amor. Ele te dá uma sensação disso tudo. Mas é só uma cópia, uma imitação imperfeita, que pode muito bem nos enganar e nos fazer esquecer de buscar a fonte verdadeira dessas coisas. Então, beleza. Como é que se foge dessas ciladas e se continua crescendo de forma saudável? A resposta, aparentemente, está em seguir alguns princípios bem fundamentais que podem guiar nossas ações e prioridades. Olha só que metáfora simples e ao mesmo tempo genial. Existe a mentalidade do consumidor. Ele come a maçã e joga a semente fora. Fim. E existe a do investidor. Ele come a maçã, mas ele planta a semente. O primeiro termina com uma refeição, o segundo começa um legado. E para não se perder no meio do caminho com sucesso, Nigro propõe uma espécie de bússola moral, uma hierarquia de prioridades bem clara. Primeiro Deus, segundo a família e, em terceiro, o trabalho. Ter isso bem definido ajuda a manter o equilíbrio e a tomar decisões baseadas no que realmente importa. E aí, depois de alcançar um sucesso financeiro que a maioria das pessoas nem sonha, a própria definição de riqueza, a motivação, tudo isso muda completamente de figura. Pensa bem, quando o dinheiro já não é mais o principal objetivo, o que faz uma pessoa continuar se esforçando, acordar todo dia para construir mais alguma coisa? Qual é o propósito? A resposta que ele encontrou é no mínimo surpreendente. Riqueza de verdade é ter um baixo grau de ansiedade. Ou seja, a verdadeira riqueza não está no acúmulo de bens, mas sim num estado interior de paz, de tranquilidade.
Essa jornada toda, que sai de uma fórmula matemática e chega num estado de espírito, acaba deixando uma pergunta no ar para a gente pensar. No fim das contas, qual é a verdadeira definição de riqueza na nossa própria vida?